Abra sua Bíblia lá no marca-página e depois vá para a primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler, queridos, a partir do versículo 18. Primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo de número 20. 1 Pedro, capítulo 2, do 18 ao 20. A palavra do Senhor nos diz assim: Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra e nós clamamos, Pai, para que, diante de um texto tão difícil de vivermos, praticarmos e entendermos, nós clamamos o auxílio do teu Espírito para iluminar os nossos entendimentos, o nosso coração, para não apenas entendermos a verdade, não apenas crermos na verdade, mas vivermos na verdade e nos alegrarmos na verdade. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor, pela tua graça, poder e misericórdia, fale aos nossos corações nesta noite, para que nós sejamos conformados à verdade. Opera, Pai, com graça. É o que nós te pedimos. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Você gosta de sofrer? É evidente que você vai dizer que não, não é verdade? No entanto, queridos, eu tenho de fato percebido que existem algumas pessoas que, por causa do sofrimento, acabaram achando a sua identidade na dor, na tristeza, no lamento. E por causa disso, acabaram fazendo a sua morada no sofrimento. O sofrimento é a sua casa, o lugar onde se sentem mais à vontade. Mesmo tendo ali os recursos para superar o sofrimento, ficam dia após dia revisitando o luto, revisitando a tristeza, porque encontraram o sentido da sua existência no sofrimento, na dor, no luto, na tristeza. Mas mesmo assim, nem por isso eu acredito que essas pessoas gostam de sofrer. Nem mesmo esses que vivem assim, que encontraram a sua morada no sofrimento, gostam de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, não é mesmo? O sofrimento nos faz mal, nos traz tristeza, lamento, dor. Mas se tem algo certo a respeito da nossa vida, é que mais dia ou menos dia nós iremos sofrer. Não é verdade? Mas perceba, nós precisamos ser tratados por Deus até mesmo no nosso conceito de sofrimento. E eu digo isso, irmãos, porque normalmente nós achamos que precisa existir um limite aceitável para as coisas ruins que acontecem conosco.
E o nosso problema, irmãos, é que muitas vezes nós achamos que o limite para o nosso sofrimento é o nosso conforto, é o nosso bem-estar, são as nossas preferências. Se algo nos desagrada, ou então se algo tira o nosso conforto, então, irmãos, nós achamos que isso é sofrimento. Veja, queridos, com isso eu não estou negando que o sofrimento exista, mas você já reparou que nós nos tornamos muito, entre aspas, fracos, vulneráveis para as dificuldades da vida? Com isso, por causa disso, qualquer coisa que tira o nosso conforto, qualquer coisa que viole as nossas preferências, nós já achamos que isso é um sofrimento intenso, terrível, insuportável. Mas isso não é sofrer, irmãos. No entanto, o fato de ter nos tornado extremamente intolerantes com estas coisas não quer dizer que não existam motivos reais, verdadeiros e intensos para nos fazer sofrer, não é mesmo? Existe sim. Existem muitos motivos, muitas coisas que nos fazem sofrer. Acontece, queridos, que um dos motivos pelos quais nós temos tanta dificuldade para lidar com o sofrimento é o fato de que nós consideramos que o sofrimento é inaceitável. Nós achamos e nós não conseguimos aceitar que alguém tão bonito, lindo, perfumado e cheiroso como eu passe pelo sofrimento. Para nós, sofrer é algo inaceitável. Existem sim alguns motivos pelos quais nós achamos isso. O primeiro deles, queridos, é por causa da idolatria do nosso coração. O fato de nós valorizarmos tanto o nosso bem-estar e valorizarmos o nosso bem-estar mais do que tudo na nossa vida, faz com que nós entendamos que aquilo que viola o nosso conforto seja inaceitável. Então sofrer, meu Deus, não pode, de jeito nenhum. Porque sofrer viola o meu conforto, viola o meu bem-estar. O segundo motivo pelo qual nós não conseguimos aceitar que o sofrimento aconteça nas nossas vidas, irmãos, é porque nós nos acostumamos com as facilidades do mundo contemporâneo. Antigamente, queridos, numa sociedade rural, um homem precisava penar muito para levantar o sustento da sua família. Ele precisava levantar cedo, ele precisava dormir tarde, ele precisava trabalhar debaixo de sol escaldante, sujeito aos perigos da realidade rural, e com as mãos calejadas trabalhar a terra para que ele retirasse dela o seu sustento. Só que hoje em dia, queridos, com o processo da urbanização, o cenário que eu descrevi tem se tornado cada vez mais uma exceção. Nós levantamos o nosso sustento no escritório, com ar-condicionado e na frente de um computador. E o máximo de risco que nós corremos é de darmos uma topada na quina da mesa. As facilidades, irmãos, do ato de trabalhar nos tornaram muito intolerantes ao sofrimento. O Steve Jobs, o antigo CEO da Apple, ele costumava dizer que se você estiver fazendo alguma coisa num computador da Apple e esse processo está sendo difícil demais, então provavelmente você está fazendo algo errado. Se você sofre para realizar alguma função, então tem alguma coisa errada. Porque nós precisamos de facilidades.
Nós precisamos que a vida seja fácil. E o terceiro motivo pelo qual nós consideramos que o sofrimento é inaceitável, irmãos, surge justamente por causa dessas facilidades do mundo contemporâneo. Nós acabamos construindo no nosso imaginário que sofrer é moralmente incorreto. Ou seja, se nós estamos sofrendo, é porque nós fizemos algo de errado. No entanto, irmãos, nós precisamos perceber que a mensagem do Evangelho nos mostra que existe sim uma certa virtude no sofrimento. É evidente, irmãos, que com isso nós não estamos dizendo que nós precisamos buscar o sofrimento, que nós precisamos desejar o sofrimento. Ninguém precisa buscar o sofrimento. Você concorda comigo que ele vem sozinho? Ninguém precisa convidar, ele simplesmente aparece. Metido, entrão. Mas ele chega. Mas a verdade, queridos, é que quando nós observamos isso, a inevitabilidade do sofrimento, nós observamos que muito deste sofrimento vem sobre nós quando nós resolvemos viver em santidade. Irmãos, de acordo com a palavra, é possível que nós estejamos sofrendo não porque fizemos algo de errado, mas porque fizemos algo de muito certo. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós abdicamos da santidade quando nós sofremos. Vivendo em santidade, queridos, nós descobrimos a maldade das outras pessoas e acabamos sendo perseguidos pela crueldade do pecado nas outras pessoas. E por causa disso, irmãos, infelizmente, muitas vezes, a nossa resposta ao pecado e à maldade e à crueldade das outras pessoas é deixar a nossa santidade de lado. Mas isso não pode acontecer. Afinal, irmãos, uma vez que o padrão da igreja de Cristo é a obediência, então nós precisamos viver em santidade, mesmo quando nós sofremos injustamente. E o texto nos aponta para uma realidade mais específica ainda, irmãos, a realidade de que é possível viver a santidade, mesmo quando nós sofremos no ambiente de trabalho. E esse é o momento que talvez você esteja se perguntando, pastor, como é que eu posso viver santidade no trabalho se o tempo todo eu sofro com a maldade do meu chefe? Como é que eu posso manter a minha integridade quando os meus colegas de trabalho não têm absolutamente nenhuma integridade? É justamente por isso, queridos, que nós somos chamados para vivermos a santidade da igreja no trabalho. A primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, queridos, fala sobre a necessidade dos crentes permanecerem fiéis, mesmo no contexto da perseguição em que viviam os leitores originais da carta de Pedro. Na época em que o apóstolo Pedro escreveu essa carta, queridos, era muito comum que os cristãos fossem perseguidos por causa da sua fé em Jesus. E a forma como Pedro usa para encorajar os seus leitores a perseverarem na fé, irmãos, é lembrá-los da sua identidade, lembrar os crentes da sua identidade. Vocês pertencem ao Senhor, vocês são dele, vocês são o povo santo de Deus. Acontece, irmãos, que ao lembrar os crentes dessa identidade, de que nós somos o povo santo de Deus, isso impõe uma realidade sobre nós crentes, não é verdade?
Se nós somos o povo santo, então nós precisamos viver essa santidade. Onde nós estivermos, nós precisamos demonstrar a santidade que está sendo produzida pelo Espírito em nós, inclusive no ambiente de trabalho. O texto que nós acabamos de ler, queridos, nos leva para essa realidade. Pedro começa o versículo 18 dizendo assim: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, mas sejam obedientes ao Senhor de vocês só quando ele for bonzinho. Quando ele for mal, não. Vocês se rebelem. Virem as mesas. Briga com o chefe. Briga com o Senhor. Xinga ele. E aí você resolve todos os problemas. É exatamente o contrário disso que o versículo 18 nos diz, não é? Não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mau. Pedro está se dirigindo aos seus leitores, irmãos, que por causa de qualquer circunstância tinham se tornado escravos. No entanto, é importante entendermos algo bastante fundamental a respeito desse texto, queridos. O fato de que o contexto da escravidão na sociedade do primeiro século, onde Pedro escreve, é muito diferente do imaginário que nós temos sobre escravidão. E é importante que você saiba disso. Diferente da escravidão que foi praticada no Brasil durante a colonização, irmãos, a escravidão que era praticada no Império Romano nem sempre estava vinculada à crueldade e à opressão que nós lembramos quando falamos a respeito de escravidão. Diferente da nossa colonização, irmãos, os escravos a quem Pedro se dirige não corriam necessariamente risco de vida tão somente por serem escravos. Esses escravos, eles não eram trabalhadores do campo, eles não trabalhavam em escavações minerais, eles não eram gladiadores, eles não eram remadores de embarcações. Esses escravos eram trabalhadores domésticos. Serviam nas casas dos nobres, dos ricos, e muito provavelmente eles ocupavam funções importantes ali. Alguns eram médicos, outros eram professores, outros eram músicos e quem sabe até alguns administradores das finanças domésticas. Alguns deles, irmãos, eram inclusive considerados como membros da família. E uma boa parte deles era, inclusive, remunerada pelo seu serviço. O que fazia com que alguns deles, inclusive, pudessem comprar a sua liberdade. Eu vou te falar que é bastante provável que um escravo no Império Romano tivesse uma vida bastante semelhante com aqueles que têm carteira assinada nos dias de hoje. É possível que um escravo no Império Romano viesse até nós hoje e falasse assim: como é que vocês se sujeitam a isso? De uma certa forma, queridos, esses escravos não eram muito diferentes dos trabalhadores dos nossos dias. A principal diferença é que na época de Pedro, queridos, eles ainda eram vistos como propriedades. E ainda assim, as leis que protegiam a integridade destes escravos ainda eram muito rudimentares. Por causa disso, esses escravos, sim, apesar de, num contexto muito semelhante a dos trabalhadores dos nossos dias, eles estavam muito mais do que nós, sujeitos a crueldades e abusos dos seus senhores. A maior parte dos escravos sofria porque o seu senhor exigia um trabalho que ia além das suas forças, o que quase não acontece nos nossos dias.
Uma boa parte desses escravos sofria porque eles recebiam uma remuneração muito baixa por aquela função que desempenhavam. O que quase não acontece nos nossos dias. Mas não era raro, queridos, e isso talvez seja bastante diferente daquilo que acontece nos nossos dias, que eles sofressem sim maus tratos pelas mãos dos seus senhores. No entanto, irmãos, o que Pedro instrui aos seus leitores é para que eles manifestassem a santidade, mesmo quando eles estivessem sofrendo debaixo nas mãos de um senhor mau. Mesmo assim, por causa do temor do Senhor, eles deveriam ser obedientes mesmo em meio ao sofrimento. Para Pedro, queridos, viver a santidade se resume a obedecer. Ele usa a mesma palavra lá no versículo 13, quando ele diz que nós devemos nos sujeitar aos governantes. Ele usa a mesma palavra neste versículo 18 para dizer que nós devemos obedecer aos senhores. E novamente no versículo 1 do capítulo 3, quando ele diz às esposas que se sujeitem ao seu marido. Ou seja, irmãos, viver uma vida santa para o apóstolo Pedro está completamente relacionada com a obediência no temor do Senhor. E nós devemos obedecer, queridos, até mesmo quando isso nos causa sofrimento, mesmo quando as pessoas que trabalham conosco forem más e perversas, nós precisamos viver em obediência. Eu digo isso, queridos, porque nós devemos viver a santidade da igreja no trabalho, mesmo quando nós sofremos por causa disso. E nós precisamos fazer isso, em primeiro lugar, por causa da consciência da presença de Deus. Veja, no começo do argumento do apóstolo Pedro, queridos, nós já podemos perceber que a Bíblia não tem o mesmo relacionamento com o sofrimento que nós temos. A Bíblia não cultiva este imaginário a respeito do sofrimento que nós cultivamos. No início do versículo 19, Pedro nos diz que nós devemos ser obedientes mesmo quando o nosso Senhor for mau, porque isso é agradável a Deus. Veja, irmãos, uma sociedade como a nossa, que acha que o sofrimento é desprezível, nunca vai entender que existe algo no sofrimento que pode ser agradável a Deus. Como é que algo que me faz tão mal pode ser agradável a Deus? Como é que algo que tira o meu bem-estar pode ser agradável a Deus? Irmãos, a única resposta para isso é que o nosso relacionamento com Deus vai além das tristezas e alegrias. O nosso relacionamento com Deus é muito maior do que nos sentirmos bem, do que o nosso bem-estar. Veja o que o apóstolo Pedro nos diz no versículo 19: isto é agradável a Deus. O quê? Que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente. Por quê? Por motivo da sua consciência para com Deus. Muitas vezes, irmãos, nós associamos o agradável com aquilo que é bom, não é verdade? Com aquilo que é prazeroso. Mas nesse versículo, queridos, Pedro nos diz que aquilo que é agradável a Deus é suportar o sofrimento, mesmo quando nós fomos alvos de injustiça. Veja, queridos, Pedro, ele não nega que o sofrimento é algo ruim, que ser maltratado no trabalho causa sofrimento. O que ele quer é nos fazer enxergar que a base daquilo que agrada a Deus não é tão somente aquilo que nos traz bem-estar, não é tão somente aquilo que nós julgamos como justo em nosso favor, mas principalmente aquilo que é resultado da nossa consciência para com Deus. É exatamente essa a base, irmãos, para suportarmos o sofrimento injusto. A consciência
de quem Deus é. Perceba que nós normalmente enfrentamos o sofrimento da maneira errada. Nós guardamos rancor contra a pessoa que nos fez sofrer. Nós guardamos mágoa contra as pessoas que cometeram injustiças contra nós. Nós falamos mal dessas pessoas, nós demonstramos com todas as nossas expressões faciais e volitivas que nós não gostamos daquela pessoa. Nós demonstramos a nossa antipatia e eu vou te falar, eu não duvido que em algumas situações você inclusive não tenha reagido negativamente a essas injustiças. Não é verdade? Seja sincero com você mesmo, não precisa levantar a mão, confessar pecado, nada disso, tá? Quantas vezes você percebeu que estava sendo maltratado pelo seu chefe e se rebelou contra ele? Como? Falando mal, explodindo em ira, ou simplesmente fazendo o trabalho que ele confiou a você de maneira relaxada. Todas essas coisas, irmãos, são demonstrações de rebeldia. E isso não é suportar o sofrimento. Isso é executar vingança contra o seu chefe. Isso é se rebelar. Irmãos, o que Pedro está nos dizendo é que suportar o sofrimento com santidade inclui a obediência, inclui a submissão, e não por causa da justiça ou da injustiça, não por causa da forma como nós fomos tratados, mas por causa da nossa consciência de quem Deus é. Em outras palavras, irmãos, nós não suportamos o sofrimento e a maldade das pessoas no ambiente de trabalho, pensando no reestabelecimento da justiça. Nós suportamos as tristezas porque nós sabemos quem Deus é e nós sabemos que Ele se faz presente. O que nos faz suportar o sofrimento, irmãos, é a percepção da presença de Deus, é o conhecimento dos caminhos de Deus e o entendimento de quem Deus é. Isso é o que nos faz suportar o sofrimento com santidade. É quando nós nos submetemos a uma obediência voluntária ao Senhor, porque nós sabemos quem é o nosso Deus. E isso é o que nos faz suportar os sofrimentos que nós temos no trabalho. Irmãos, nós nunca vamos conseguir suportar sofrimentos se nós mantivermos os nossos olhos na injustiça ou nas injustiças que nós sofremos. Nós nunca vamos conseguir viver em santidade no trabalho se tudo o que nós enxergamos é quão mal é o nosso chefe, ou quão perversos são os nossos colegas de trabalho. Se você está o tempo todo reclamando, murmurando, pensando enquanto você é injustiçado, lamentando sobre a vida, sobre o céu, sobre o azar, dificilmente você vai conseguir viver a santidade. Porque a única forma que temos de viver a santidade no ambiente de trabalho, irmãos, é olhar para o Senhor. É ter uma consciência clara a respeito de quem Deus é. Na verdade, irmãos, é o que você pensa e o que você ama em Deus que te faz suportar as tristezas e as injustiças que você sofre no trabalho, em casa, na vizinhança, no trânsito e por aí vai. É isso, queridos, que demonstra a santidade da igreja no trabalho. Mas não apenas isso. Você pode viver a santidade no seu ambiente de trabalho, em segundo lugar, queridos, porque Deus recompensa aqueles que sofrem injustamente no caminho da obediência.
E eu já quero de largada falar que essa recompensa não é financeira. Não é uma promoção. Essa recompensa não é que você agora vai se tornar o CEO da sua empresa. Queridos, nós vivemos num tempo muito esquisito. Um tempo em que aquilo que é bom é chamado de ruim. E o que é ruim é chamado de bom. E o problema é que nós somos tão influenciados por essa relativização do pensamento da justiça que nós acabamos, nós mesmos, invertendo os valores daquilo que é bom com aquilo que é injusto. E eu estou dizendo isso porque nós somos uma geração muito complicada, irmãos. Uma geração tão complicada que nós exigimos graça sobre nós, até mesmo quando nós não fazemos aquilo que é bom. Sejamos honestos. Quantas vezes você reagiu negativamente contra o seu chefe porque ele chamou a sua atenção pelo fato de você ter feito algo errado? Irmãos, nós fazemos isso na tentativa de justificar os nossos erros. E o que está por trás disso é o desejo de mostrar que, ainda que nós tenhamos errado, nós somos merecedores de graça. Como se as pessoas devessem algo para nós. Como se as pessoas fossem obrigadas a exercer misericórdia sobre as nossas vidas. Irmãos, essa nossa geração que se acha a última bolacha do pacote, não aceita ser corrigida pelos seus erros, mas perceba que essa não é a instrução que o apóstolo Pedro constata no versículo 20. Ele pergunta: qual é a glória? Que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência? Queridos, quando nós sofremos as consequências dos nossos erros, as consequências dos nossos pecados, nós acabamos por receber aquilo que de fato nós merecemos. Ninguém é obrigado a exercer misericórdia simplesmente porque nós somos seres humanos. Graça obrigatória não é graça. Se alguém é obrigado a exercer graça sobre nós, então essa graça deixa de ser graça. Mas o texto vai além, irmãos, e nos diz que não há nenhuma recompensa em suportar com paciência quando nós somos castigados pelos nossos erros e pecados. Entenda, queridos, o castigo do qual o apóstolo Pedro fala é realmente inaceitável nos nossos dias. Ele está, sim, se referindo a castigos físicos que os escravos daquele tempo de fato sofriam quando estavam com o seu Senhor. E diante disso, irmãos, eu preciso lembrar você, nós temos uma legislação que nos protege desse tipo de relação no trabalho. Agressão ou qualquer tipo de assédio no ambiente de trabalho é algo que precisa ser denunciado, mesmo que você tenha feito algo de errado. A nossa sociedade possui leis que nos protegem do castigo abusivo e é nosso papel como cristãos buscar o reestabelecimento da justiça através da denúncia. Mesmo que você tenha feito algo de errado no seu ambiente de trabalho, caso o seu chefe tenha reagido ao seu erro com agressões e assédio moral, você precisa sair desse lugar e denunciar o que aconteceu. No entanto, isso não torna o seu erro um acerto. O erro do seu chefe não quer dizer que aquilo que você fez é certo. Para Pedro, irmãos, não existe nenhuma virtude em suportar com paciência a repreensão e o castigo quando nós pecamos. Mas e quando nós sofremos injustamente? E quando nós somos repreendidos, injustiçados, maltratados, sem termos cometido pecado?
O que fazer se o meu chefe demonstra sua perversidade comigo, mesmo quando eu acerto? O apóstolo Pedro nos diz, irmãos, continuação do versículo 20. Se, entretanto, quando vocês praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Queridos, Pedro nos diz que nós devemos suportar com paciência e que isso é agradável ao Senhor. Perceba que Pedro nos mostra que estarmos conscientes da nossa retidão é importante. Olha, se vocês estão sofrendo porque praticaram o bem, então suportem com paciência. E é por isso que você precisa sim ter discernimento para analisar o seu coração, a sua mente e os seus atos. Eu estou sofrendo porque eu errei e fui repreendido? Ou eu estou sofrendo porque fui obediente e sofri maus tratos? E isso faz toda a diferença, de acordo com o texto bíblico. Porque saber discernir os seus atos é parte da sua consciência de quem Deus é, irmãos. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que eu deixei de lado de propósito no início do versículo. Você reparou como começa o versículo 20? Pedro pergunta, pois que glória há? A palavra que é traduzida por glória aqui, queridos, é a palavra graça, favor, recompensa. É como se Pedro estivesse perguntando para nós, qual é a vantagem, qual é a recompensa de sofrer pacientemente se vocês pecaram? Perceba que o apóstolo Pedro entende que existe sim uma recompensa para o sofrimento, queridos, mas que essa recompensa não é destinada àqueles que sofrem por causa dos seus pecados. No entanto, Pedro acredita sim que existe graça, que existe uma recompensa da parte de Deus sobre aqueles que por causa da sua obediência sofrem injustamente. Não há recompensa para aqueles que sofrem por causa dos seus pecados. Mas para aqueles que sofrem no caminho da obediência, o Senhor derrama a sua graça. Entenda, irmãos, em toda essa carta, o apóstolo Pedro demonstra que o sofrimento com a injustiça no caminho da obediência a Cristo é um sofrimento por Cristo. E isso acontece porque se ao desonrarmos o Senhor, nós pudéssemos resolver o nosso sofrimento, e mesmo assim nós escolhemos obedecer, e por isso o sofrimento nos atinge, então nós estamos sofrendo por amor ao Senhor. Perceba, os escravos a quem Pedro está instruindo, irmãos, poderiam tentar resolver o seu sofrimento. Eles podiam se rebelar contra os seus senhores, eles poderiam conspirar e assassinar os seus senhores. E para você que pensa assim, mas é impossível isso, saiba que 2/3 da população do Império Romano era constituída por escravos. Mas podia ser que numa realidade menor, eles podiam aliviar a alma, entre aspas, através da reclamação, através dos insultos. Mas, irmãos, se eles resolvessem fazer diferente disso, se eles resolvessem obedecer, se eles escolhem obedecer apesar dos maus tratos, então, queridos, eles estariam sofrendo por Cristo. O que nós devemos perceber, irmãos, é que se não existe recompensa para aqueles que suportam os maus tratos que acontecem como consequência dos seus pecados, por outro lado, o Senhor favorece aqueles que, mesmo diante de maus tratos, praticam o bem. Existe, irmãos, uma recompensa graciosa da parte de Deus para aqueles que sofrem injustamente no caminho da obediência. E isso acontece porque quando nós sofremos no caminho da obediência, irmãos, nós somos identificados com o Senhor Jesus. Perceba que durante todo este culto nós lemos aquilo que o profeta Isaías fala sobre o servo sofredor.
aquele que sofreu injustamente, aquele que sofreu no lugar de quem merecia sofrer, aquele que deu a sua vida por causa da iniquidade de outros, aquele que, como ovelha muda, foi levada diante dos seus tosqueadores, mas ainda assim não abriu a boca, aquele que foi insultado, mas que não revidava, aquele que tinha todo o poder para exercer justiça, mas que mesmo assim se entregou. É evidente, irmãos, que com isso o apóstolo Pedro não está nos encorajando a buscarmos o sofrimento para recebermos alguma recompensa. No entanto, irmãos, ele nos mostra que existe sim esperança, que existe sim significado para quando nós sofremos em obediência ao Senhor. O seu sofrimento no ambiente de trabalho não é sem propósito. O seu sofrimento por causa das injustiças e crueldades do seu chefe, dos seus colegas de trabalho, não é em vão. Mas lembre-se, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior é renovado dia após dia, porque está sendo produzido para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Existe sim uma recompensa para aqueles que, sofrendo injustamente, vivem em santidade, mesmo no ambiente de trabalho. Concluindo, queridos, como seu pastor, eu gostaria que você nunca sofresse. Como alguém que ama você, eu gostaria que o sofrimento passasse longe da sua vida, da sua casa, do seu ambiente de trabalho. Mas você sabe que isso é impossível, não é verdade? O sofrimento é inevitável, irmãos. E não estranhe se o sofrimento nos atingir por estarmos vivendo em santidade. Não é uma exceção provarmos de maus tratos, porque nós vivemos em obediência. Quando isso acontece, queridos, nós somos chamados a suportarmos o sofrimento com paciência, em especial no que diz respeito às nossas relações de trabalho. Entenda, eu não estou dizendo que nós devemos ser resignados, sofrendo abusos, assédios e quem sabe maus tratos e agressões, sem tomarmos nenhuma providência. Eu não estou dizendo isso. Como eu disse antes, irmãos, nós temos leis que podem nos proteger dessas coisas. Se o seu patrão tem usado de violência contra você, então você precisa denunciar. Mas eu acredito que existem muitas situações em que nós somos injustiçados e que nem por isso existe algo que a lei possa fazer para corrigir a injustiça. Na verdade, uma boa parte dos sofrimentos que nós enfrentamos no ambiente de trabalho fogem completamente da perspectiva legal. E quando essas coisas acontecem, todos nós precisamos aprender a suportar as tristezas com paciência. Suportar o sofrimento não se dá com rebeldia, com insultos, com ameaças ou com negligência. A nossa resposta à injustiça que nós sofremos, irmãos, é a nossa santidade. Nós respondemos com a nossa obediência. Isso é, de fato, agradável a Deus. Nós sabemos quem o Senhor é. Nós temos consciência do seu caráter, da sua graça, da sua verdade. E por causa da nossa consciência de quem Deus é, nós podemos sofrer as injustiças respondendo com piedade. Mas é justamente porque nós sabemos quem Deus é, irmãos, que nós podemos crer que Ele recompensa graciosamente aqueles que experimentam o sofrimento no caminho da obediência.
A santidade é sim recompensada, irmãos. Queridos, eu sei que é difícil ouvir isso, irmãos. Mas como cristãos, nós precisamos aprender a sofrer o dano em nós. Mesmo que isso pareça injusto, não procure estabelecer a sua justiça pela vingança. Sofra o dano, assim como Jesus sofreu o dano no nosso lugar. Ao vivermos assim, irmãos, nós estamos demonstrando quem nós somos, o povo santo de Deus. E ao mesmo tempo, estamos vivendo a santidade do povo de Deus, enquanto nós trabalhamos. Por isso, o meu clamor é que o Senhor console o nosso coração quando nós sofremos injustamente ao vivermos em obediência ao Senhor. Mas eu também clamo para que, vivendo a santidade no trabalho, o nosso Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos agora, nesse momento, queridos, nos preparar para o tempo da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é para aqueles que têm uma consciência de quem Deus é, de quem Jesus é e do que Jesus fez em nosso favor na cruz do Calvário. Se Jesus sofreu o dano em nosso lugar, Ele estava nos dando exemplo de que nós também podemos sofrer dano para vivermos em santidade. Deus, por favor, nem tudo que a gente lê, ouve e crê na sua palavra é gracioso aos nossos olhos, aos nossos corações. Mas é exatamente por isso, Deus, que nós pedimos que o Senhor nos dê fé para crermos na verdade. E mais ainda, fé para nos regozijarmos na verdade. Eu clamo a Deus para que o Senhor, na tua graça e bondade, visite meus irmãos e irmãs que têm sofrido injustiças no ambiente de trabalho. Mas eu clamo também, ó Deus, para que o Senhor, na tua graça e bondade, os ajude a viver em santidade, em obediência, ali no ambiente de trabalho. Por favor, Deus, nos capacita para vivermos e nos regozijarmos na verdade da tua palavra. Opera, Deus, com graça, para que nós possamos crer, mesmo naquilo que nós não conseguimos muitas vezes entender. Pai, conduz o nosso coração à verdade. Conduz o nosso coração à santidade, mesmo quando nós não virmos motivos para vivermos em santidade. Que o Senhor nos conduza à santidade. Opera em nós. Faz com que nós sejamos um povo santo, onde estivermos, seja na igreja, em casa ou no trabalho. Nos ajuda, Deus, controlando o nosso falar, o nosso pensar, as nossas mágoas e rancores, para que nós não viemos a retribuir a injustiça com mais injustiça, mas que ao contrário, nós possamos responder às injustiças com santidade da tua parte. Opera em nós, trata o nosso coração, para que mesmo quando o sofrimento nos atingir, nós possamos viver a obediência ao Senhor. Opera com graça, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.